Olá, muito boa noite para você. Eu sou a Renata Moreto, estou aqui junto com você toda terça-feira nessa segunda temporada do Histórias em Conexão. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E no programa de hoje, eu estou muito feliz e recebo aqui com muita honra o ex-zagueiro da seleção brasileira, que foi vice-campeão do mundo em 1998 na Copa do Mundo, campeão com o Flamengo em 1990 da Copa do Brasil, foi campeão com o Milan, jogou mais de 10 anos no futebol europeu, e isso só para falar um pouquinho da carreira e do currículo dele, mas tem muita história de vida e história profissional para ele dividir comigo e com você que está aí do outro lado também. Recebo aqui no Histórias em Conexão de hoje o ex-jogador André Cruz. André, boa noite, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Obrigada por estar aqui. Imagina, prazer. Passei só um pouquinho do seu currículo, mas tem muita história para você contar para a gente também, né? Vamos lá. Eu estava falando, todo mundo tem história, né? Histórias boas, histórias nem tão boas, mas nossa vida é feita assim, não é verdade? Exatamente. Importante a gente dividir, porque eu tenho certeza que cada pedacinho da história da gente também ajuda alguém que está ouvindo e assistindo do outro lado. Mas tenho certeza que essa história toda sua, de tantas vitórias no futebol, claro que tem algumas coisas também que, como toda profissão, não são boas, mas ela começou muito antes de você se tornar um jogador profissional, né? Como é que começou a sua história com o esporte, André? Bom, pequenininho, né? Acho que como a maioria das crianças aqui no Brasil, né, a gente nasce com, né, a hora que começa a caminhar, correr. Hoje alguns pais já colocam a camisa, né, o filho nasce já põe a camisa do clube preferido. E eu, quando criança, né, ganhei a bola e já de criança, diz o meu pai, né, já gostava muito de bola. E assim foi desenvolvendo na minha infância. Minha infância ainda, né, ali em Piracicaba, no bairro Monte Alegre, um bairro bastante tranquilo. Então, assim, é garoto de rua. Então, eu passei a jogar futebol com os meninos naqueles campinhos de terra. Jogava bola descalço com os amigos na rua. Exatamente, né? Mas nunca pensei, né? Meu pai também trabalhava na usina, né? Então, ficava praticamente o dia todo fora. Não tinha aquela ambição que existe hoje de que o filho seja um jogador de futebol, né? Então, isso aconteceu naturalmente. Então, mas seu pai gostava de futebol? Meu pai gostava de futebol, né? Então, ele brincava, acho que até os 20, 21. Depois, realmente, né, por causa da profissão, ele foi, né, seguiu dentro da usina e sem falar, olha, quero que meu filho seja. Não tinha condições, né, muitas condições que os pais hoje eles dão para os filhos, né, de pegar, leva o filho para lá, leva o filho para cá. Então eu fiquei ali no Monte Alegre, desenvolvi eu tive a felicidade de ter lá no Monte Alegre o Paulinho, que hoje faleceu, que foi um ex-atleta profissional, que gostava muito de técnica, então eu treinava muito com ele lá, né? Sem saber e sem almejar ser um jogador de futebol. Eu treinava porque realmente eu gostava daquilo lá. Então eu desenvolvi ali no Monte Alegre, pois eu comecei a jogar futebol amador numa equipe de Piracicaba, acabei me destacando, eu era ponta esquerda, depois eu vim para meia esquerda, porque eu tinha técnica, moleque de rua, corria muito. E depois eu fui fazer uma avaliação. Tivemos um jogo em Piracicaba, acabei contra o Guarani, acabei sendo escolhido, passei no Guarani, depois fui dispensado do Guarani, aí fui para a Ponte Preta, fui aprovado na Ponte Preta, aí já como zagueiro, e aí a carreira começa a ficar mais séria, vamos dizer assim. Em que momento que você percebeu que passou da brincadeira de um menino de rua, que acho que 99% dos meninos brasileiros jogam bola com os amigos de rua, que passou daquela brincadeira para alguma coisa que você viu um futuro? Falou, opa, pode ser que aqui eu tenha um futuro. Eu acho que a partir do momento em que eu fui alojado com 14 anos, né, na Ponte Preta, ali já começou a ficar uma coisinha mais séria. Mesmo assim, ainda eu não me visualizava como um jogador de futebol. Ainda para mim era uma paixão aquilo ali. Acho que depois da primeira convocação para a seleção brasileira em 84, que nós disputamos o campeonato em Montéguy, na França, eu acabei sendo o capitão da equipe e acabamos vencendo aquele torneio.
eu acho que ali começou mesmo a falar, opa, agora... Você era muito jovem ainda, né? Eu tinha 14 anos, né? 15, né, na verdade, né? Então, ali eu acho que começou a... Porque realmente não era só estar num clube de futebol, porque hoje você estar num clube de futebol não quer dizer nada. Você ser um jogador com 18, 17 anos, profissional, dependendo da situação, também não quer dizer nada. Não quer dizer que você vai ser um grande jogador. Tem muita coisa ainda que pode acontecer na sua vida, mesmo estando dentro de um clube ou sendo jogador profissional. Então, assim, mas ali eu comecei a perceber, porque depois você vai para uma seleção, depois eu acabei indo para uma outra seleção e indo para a seleção. Aí eu acabei passando mais tempo dentro da seleção brasileira do que nos clubes. Dentro da Ponte Preta. Uhum. Entendeu? E ali começou a ficar sério. Até que, de repente, eu sou um jogador profissional. De verdade mesmo. Ali você viu que era uma profissão, que era uma carreira que você ia seguir, eu acabei, né? Assinando o contrato profissional com a Ponte Preta, já fiz o meu primeiro contrato, mas é porque também eu era da seleção brasileira. Então, já na seleção, você não tem um salário, mas tinha uma diária. E a diária, eu não me lembro agora quanto que era, né? Então, aquela diária já era alguma coisa bacana para mim, né? Depois eu assinei meu primeiro contrato, já comecei a saltar de nível, vamos dizer assim, né? Do 17 já fui para o sub-20, sub-20 eu já fui profissional, daí já fui profissionalizado, já ganhava até mais do que alguns que já estavam no profissional, né? Até o fato por ser jogador de seleção brasileira. Então, assim, aí eu acabei sendo convocado para todas as seleções, categorias, né, da seleção brasileira de base, até chegar ao Mundial de 98, né, que foi na França. Como é que faz para um jogador ser convocado tão jovem para a seleção brasileira, passar mais tempo em seleção brasileira do que nos clubes? Deve ser o sonho de muitos jogadores, né? Eu acredito que seja o sonho, sim. Na verdade, eu até falo para o meu filho que tem 10 anos, né, minha filha que está começando a jogar vôlei com 12, né? E às vezes eu pego uma outra passagem de algum ex-atleta, ex-treinador que passa, que eu vejo que é muito interessante, né? No que eu acredito realmente. O jogador, o atleta profissional, independentemente do esporte que ele faz, ele precisa gostar de treinar. Ele precisa gostar e amar. Na verdade não é gostar, é amar realmente treinar. Ou se preparar para aquele desafio. Ele precisa gostar, porque eu sempre falo, antes do jogo vem o treino. Quem treina bem, joga bem. Então, quem treina bem, provavelmente no esporte, ele vai ter um bom rendimento. A gente precisa entender essas coisas, que primeiro vem o treinamento, depois vem o jogo. Então, precisa gostar de treinar. Como é que era a sua rotina? Porque para nós que estamos aqui como torcedores do outro lado, a gente vê o jogo. E aí a gente vê se o jogador foi bem, se não foi bem naquele jogo, como é que ele desempenhou, tem comentaristas a mil aí pelo Brasil. Mas como é que é a rotina antes do jogo? Como é que era a sua, pelo menos, né? Antes do jogo? Não, antes do jogo, de treino, durante a semana, eu treinava muito. Então, por exemplo, chegou um período, né, que eu estava já na Europa, então eu chegava, por exemplo, 1 hora antes do treino, então eu ia para a academia, não para fazer academia, mas para fazer alongamento, abdominais. Se tivesse que fazer alguma coisa de reforço muscular, que é uma coisa bem mais leve, eu fazia e depois eu fazia 15 minutos de bicicleta. Então eu colocava um pouquinho de peso, pedalava, fazia às vezes acelerações, então eu já dava uma aquecida. Depois eu ia para o vestiário, às vezes trocava de camisa e eu ia para o treino. Acabava o treino, eu ficava ainda mais 20 minutos, às vezes até meia hora, para fazer algum tipo de treinamento específico. Cabeceio, velocidade, passe longo, né? E falta, e cobrança de falta. Então, todos os dias eu cobrava falta. Mas isso era iniciativa sua? Chegar antes e sair depois era iniciativa sua? Minha. Eu entendia que, principalmente na Bélgica, uma passagem... quando eu saí do Flamengo, né? Então, assim, eu estava na seleção brasileira até 89, né? Quando eu fiz o gol contra a Itália em 89. E eu acabei indo para a Europa e acabei saindo. O meu passe, né? Muitos ainda não sabem, mas o meu passe saiu da Ponte Preta, ela foi para o Chiasso da Itália, que me registrou, quem me comprou foi o Como. O Como, que é o clube italiano. Eles são
vizinhos. O passe voltou emprestado para o Flamengo por 6 meses. Então eu fiquei 6 meses no Flamengo. O Flamengo tentou fazer uma negociação com o clube para me segurar com opção de compra. Então é renovar o empréstimo com uma opção de compra. O clube não aceitou. Então eu acabei indo para a Bélgica. Ali na Bélgica eu comecei a falar, né, passou um tempo, sumi do mapa, nunca mais fui convocado, não se falava mais onde é, ninguém sabia onde eu estava, se estava na Suíça, na Bélgica, onde que eu estava. E chegou uma hora, eu renovei meu contrato na Bélgica, depois de 3 anos, e eu falei, nossa, agora eu vou morrer aqui. E aí eu falei assim, não, eu preciso sair. Eu falei, pô, eu joguei na seleção, joguei com grandes jogadores, Romário, enfim, Careca, enfim. Eu falei, eu preciso sair daqui. E aí eu falei, para sair daqui eu preciso ser melhor que eles. Eu preciso me destacar nisso tudo, não só como atleta, mas preciso fazer mais. E eu comecei a treinar muito mais. Né? Então eu comecei a treinar muito mais, passou um período, então eu me preparei fisicamente, tecnicamente, né? Bem fisicamente, tecnicamente, se você já tem a sua técnica, ela melhora. E eu acabei me destacando naquele ano onde eu fui para o Napoli. Né? Então eu acabei tendo um destaque muito forte dentro do campeonato belga e acabei no ano seguinte sendo transferido para o Napoli. E aí com muito mais visibilidade, né? Aí muito mais visibilidade, um ano depois, no Napoli, eu cheguei no Napoli, continuei a mesma rotina de treinamento, porque eu falei, agora eu preciso voltar para a seleção. Então, eu saí de onde eu estava, que era um objetivo, eu já consegui. Então, eu vim para um grande centro. Agora eu preciso fazer o que eu fiz lá, eu preciso fazer nesse grande centro. Continuei a mesma rotina. 1 hora antes do treino, chegava lá, fazia abdominal, alongava, aquela tudo, depois eu ia para o treino. Isso dava quantas horas por dia, mais ou menos? Não é muito não, 2 horas e... Total, 2 horas e meia, porque normalmente você treina com a equipe 1 hora e meia. Entendi. Às vezes, como se treina uma vez por dia, às vezes esse treinamento se alongava um pouquinho mais. Então você pega um pouco antes do treino e meia hora depois para fazer, eu chamo de complemento, né? O complemento vai dar 2 horas e meia, depois você tá livre. E acabou que naquele ano no Napoli, eu acabei fazendo 7 ou 8 gols, né, entre campeonato e Copa Itália, foi um dos melhores zagueiros também do campeonato e foi reconvocado para a seleção brasileira em 95, para o torneio da Inglaterra na Umbro Cup. E aí a gente vai falar mais então sobre seleção e sobre a vida na Europa. Eu quero saber mais também sobre a vida na Europa. Vamos. Já depois do intervalo, vou para o intervalo rápido, a gente volta já. De volta com Histórias em Conexão dessa noite, eu recebo hoje aqui no estúdio o ex-jogador da Seleção Brasileira, André Cruz, que está dividindo com a gente uma parte dessa história dele tão linda dentro do futebol e da história pessoal dele também. André, você me contou um pouquinho como que foi ali no último bloco, né, no primeiro bloco, essa sua mudança do Brasil para a Europa. Então você saiu daqui, foi para a Itália, e aí foi vendido para a Itália, né? Bélgica. E aí foi para a Bélgica. Verdade. E aí foi para a Bélgica. Como é que funciona para o jogador essa mudança? Porque eu sei que não está muito na mão do jogador decidir para onde vai, para onde não vai, para quem o clube vende o passe. Como é que fica na cabeça do jogador? Agora eu vou mudar para a Bélgica. Não, na verdade está, né? Na verdade está na mão do atleta, né? Porque se ele não assinar, não tem negócio nenhum. Então está na mão do atleta. Mas existe uma pressão ali, né? E pressão existe sempre. Mas se ele falar, não quero ir, eu não vou. No meu caso, chegou um momento que eu falei, não, eu quero sair. Às vezes as pessoas me perguntam, se você voltasse para trás, sabendo tudo que você sabe hoje, o que você teria, o que você mudaria? Né? Eu falei, eu não iria para a Bélgica, eu teria continuado no Flamengo. Eu bateria o pé e falava, não quero ir, vou ficar aqui. E ficaria no Flamengo. Tentaria fazer com que essa negociação tivesse acontecido para poder ficar no Flamengo. Porque, na verdade, eu fiquei 4 anos na Bélgica. Mas, enfim, eu não vou entrar em questão, eu falo, não gosto de fazer isso, o que aconteceu, a gente não vai mudar. Mesmo porque você era uma cabeça de jovem antes, né? A gente muda muito, né? Com a vida. Então, assim, se você pudesse voltar no tempo, sabendo o que você sabe hoje, isso não vai acontecer. Então, não adianta a gente ficar imaginando coisa que é impossível. Mas eu teria feito isso, né? Então, assim,
O jogador sofre, ele tem que entender para onde ele vai, o que pode acontecer na vida dele dali para frente, daquela decisão. Então, eu fui para a Bélgica, né? Acabei indo para a Bélgica, porque eu quis ir também. Era só questão financeira ou já existia essa questão do futebol europeu ser diferente, de ser mais valorizado, mais visto? Não, no meu caso, não foi nem tanto questão financeira. Foi também, porque senão também não faz sentido. Sim. Né? Mas é o caso de ir para a Europa. No meu caso em particular, eu era de seleção brasileira, estava no Flamengo, né? Já tinha um nome e tudo. Não era para ter ido para a Europa, para a Bélgica. Por isso que eu estou falando. Adoro a Bélgica, acho um país fantástico. Né? Apesar que chove pra caramba, aquelas coisas todas. Mas acho um país fantástico. Mas pelo nível que eu estava, não deveria ter ido para... Por isso que eu falo, deveria ter batido o pé. De continuar no Flamengo, de voltar para uma seleção, porque eu não tinha sido convocado para a Copa do Mundo em 90. Então, assim, continuar sendo jogador de seleção brasileira e sair do Brasil para um país melhor, mais visível para nós aqui, para que eu continuasse ainda na seleção brasileira. Seria um outro caminho, mas eu fiz aquela opção de momento e acabei saindo e indo para a Bélgica. A minha carreira, assim, né, para chegar na Itália, em vez de fazer isso aqui, ela fez assim, né? Ela demorou um pouquinho mais, mas eu atingi de novo o meu objetivo, que era ir para um grande centro e depois voltar para a seleção brasileira. Então, o jogador, quando ele vai para a Rússia, ele precisa entender que lá faz frio para caramba, lá vai fazer menos 10, menos 15, menos 20, que a mentalidade deles é diferente, a língua é diferente, a cultura é diferente. Então, ele precisa entender isso. Isso leva um tempo para ele se adaptar. O tipo de jogo, o tipo de treino nos clubes lá também é diferente? Muda. A cultura europeia ela é mais explosão, velocidade, de jogar para frente. Então, quando eu cheguei lá, né, aqui no Brasil a gente joga, hoje mudou bastante, né, mas a gente jogava um futebol mais lento, mais cadenciado. A gente tinha um pouquinho mais de calma. Lá não. Lá é rápido, é velocidade e tudo. Então, eu levei um tempo para entender aquilo ali. Se adaptar, né? É. Só que quando a gente atinge um nível, a gente quer que eles mudem para o nosso estilo, né? Aí eu precisei entender que eu tinha que mudar o meu estilo de jogo e me adaptar a eles, que eu estava no país deles, que eu precisava falar bem a língua para poder falar com o treinador, para poder falar com meus companheiros, para mim poder falar fora do meu trabalho também, fazer amizades fora e poder adaptar com outras pessoas, me adaptar realmente no país. Poder sentar frente a frente com o presidente do clube, poder sentar frente a frente com a imprensa e poder dar entrevista, porque às vezes ele fala, mas é porque eu não entendi, porque você falou errado, porque você não fala. Não, então eu precisei estudei, tive professor, me dediquei a falar melhor a língua para que não tivesse problema. Então o jogador, quando ele sai daqui, ele precisa entender, ele precisa ter essa vontade para realmente se adaptar lá fora e poder ser um grande jogador lá fora. Entendeu? E pessoalmente, qual que foi o desafio de sair do Brasil e morar em outro país, em outra cultura, em outro clima, como você falou? Alguma coisa que você sentiu muita falta? Família, comida, enfim. Não, na verdade, família, eu acabei levando meu pai, meu irmão, né? O pessoal, na época, minha mulher, então foi todo mundo comigo, né? Então, assim, falta os amigos, falta aquele ambiente que nós temos aqui que você não vai encontrar lá, né? Nem em Portugal. Né? Lá você encontra um monte de brasileiros, você vai encontrar, mas não vai ser o mesmo ambiente, não vai ser a mesma coisa. Então o que me faltava mesmo, o que eu tinha falta é dos meus amigos aqui, aquele ambiente aqui nosso que nós temos. Então isso aí fez bastante falta. Mas depois você acaba se adaptando, né? Precisa se adaptar. Quem não consegue vai voltar. Tirando a parte profissional, qual dos países que você morou? Você morou na Bélgica, então? Bélgica, Itália e Portugal. Itália, Portugal. Qual país você mais gostou de morar? A Bélgica, é o que eu falei, eu gosto da Bélgica. A Bélgica é desse tamanhozinho, é tudo muito fácil, você está do lado... Então você pega um trem, né? Você está 1 hora de Paris, você está do lado da Inglaterra. Eu morava ali em Liège. Liège está bem próximo de Maastricht, na Holanda, e Aachen, na Alemanha. Então, assim, é fantástico. Você está 1 hora, você está em Luxemburgo. Então, assim, um pouco mais longe, você já está na Suíça, né? Então, assim,
bacana, mas chove demais. A cultura deles é bastante diferente da nossa. A Itália, eu morei em Nápoles, depois eu fui para Milão. Nápoles já é muito mais próximo do Brasil. O clima também, o frio já não é tanto em Nápoles. Quando você vai de Roma para cima, o frio já começa a ficar um pouquinho mais pesado. Então, assim, Nápoles é mais voltada para Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Você já vai para Milão... Foi um pouquinho mais fácil de se adaptar, então, né? Sim, é que é mais calor, assim, vamos falar, é mais quente, leva mais aquele negócio, sabe? O napolitano, ele é diferente. Quando você já vai mais para Milão, aí já vira mais São Paulo. O povo já é mais trabalhador, é mais sério, já é mais voltado para o trabalho. Então, o norte da Itália é mais voltado assim para trabalho, são pessoas mais sérias, é mais frio também. Quando você já der de Roma para baixo, vai lá para aqueles lados lá da Nápoles, Reggio Calabria, Sicília, já é um povo mais alegre, um povo mais diferente, já vem mais para o brasileiro. Tem alguma coisa que você traz assim para a sua vida até hoje? Seja de alguma comida que você aprendeu lá, ou algum estilo de vida que você fica, algum costume que você traz para a sua vida? Eu gosto de massa e gosto de vinho. Então, aprendi a tomar vinho lá, então adoro vinho, né? E massa, as comidas de lá. As massas italianas são boas mesmo? São boas, mas não é só massa não, tem carne, peixe. Onde você vai, tanto na Itália, na Europa, né, em modo geral, assim, onde você vai, você tem as comidas da região que são fantásticas. Portugal também é espetacular. Comida e vinho também é Passou fantástico. bem lá, né? Muito bem, muito bem. Mas com muita regra também, né? Porque o atleta não pode toda hora também sair para comer alguma coisa diferente, tem que seguir a dieta. Não, a gente é que treina muito, né? É um treinamento de alta intensidade, além da pressão, né, psicológica que você treina. Então, assim, você come aquilo que você pode comer e deve comer também, né? Então, assim, apesar de você comer vários pratos, às vezes gordurosos, às vezes menos gordurosos, mas você mantém sempre um limite, até porque você é controlado, né? Então, teve clube que eu passei, a próprio Sporting, né? Ou Milan, por exemplo, e hoje ainda mais, né? Você tem um controle, então o pessoal vai lá, pega aqui, tem as medidas, né? Então, tem que passar no crivo, né? Você eles controlam o peso, então é isso. Outra coisa também que eu puxei muito foi a cultura, né? A cultura europeia, ela é bem diferente, ela é muito mais séria, ela é muito mais rígida, às vezes até muito chato, né? Eu falo assim, nossa, a Suíça é muito chato, cara. É legal pra caramba, mas é muito chato, porque eles são tão certinhos que não dá pra fazer aquele jeitinho brasileiro. Não tem jeito. Né? Sabe, você querer passar na frente, não tem, entendeu? Então, assim, isso é muito legal, né? Por um lado, porque o negócio funciona pra todo mundo. Sim. Todo mundo é igual. Né? Aí eu falo, pô, mas se for aquele jeitinho brasileiro, né, a gente consegue fazer as coisas mais rápido. Então, assim, a cultura deles lá é muito bacana, bem sério. Não estou falando que não fazem coisa errada, não é isso? Sempre tem, né? Mas lugar, assim, sério. E acho que a ida é um choque, mas a hora que volta também, né? Outro choque. Para se readaptar, né? Outro choque. É choque porque, assim, né, como eu falei, a cultura é muito diferente. É que eu falo, aí você pega treinamento. Eu falo assim, o Brasil, né? Eu falava antes, né? O campeonato italiano é o mais difícil do mundo. Não é, mentira, é o brasileiro. Por quê? Porque é um continente. Quando você pega a Europa, você põe dentro do Brasil. Então, nós estamos falando de um continente. Calor. Então, na maior parte do Brasil, é calor. Só no Rio Grande, vamos falar, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que no inverno é um pouco mais frio, é mais frio. Mas ainda não se compara com o frio europeu. Ainda não se compara com a Europa. Mas dentro do Brasil ainda, a maior parte é muito quente. E aí, para você jogar o Campeonato Brasileiro, tem os deslocamentos, que é muito complicado. Então, você imagina, uma vez eu estava no Inter de Porto Alegre e vai jogar em Belém do Pará contra o Paysandu. Já é um fator a menos, né? Então, assim, você sai do Rio Grande do Sul, para em São Paulo, né? Nessa época nós paramos em São Paulo, porque o trajeto até parar em São Paulo, ficamos 4 horas em São Paulo para depois seguir viagem. Então, assim, depois nós jogamos, eu não me lembro, acho que foi no domingo, então sai no sábado, de manhã, para chegar sábado à noite em Belém. Aí você joga à tarde, acho que foi 4 horas o jogo, sai na segunda-feira de manhã para chegar segunda-feira à noite.
Aí você treina terça de manhã e já vai para a concentração, porque quarta-feira à noite você tem jogo. O desgaste é enorme, né? Então você não consegue. Então, por isso que o futebol brasileiro, nesse calendário que nós temos, é o mais difícil do mundo. E aí, quando o torcedor critica o jogador que não jogou bem, ele não vê toda essa parte que foi antes disso, eles não conseguem. né? E aí o treinador também, ele não consegue trabalhar a equipe realmente. Por quê? Porque não tem tempo. Ele não consegue, ele precisa recuperar o atleta. Faz o que é possível, né? Faz o que é possível, entendeu? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de seleção brasileira. Combinado? Combinado. Vou para o intervalo rapidinho, a gente já volta aqui no Histórias em Conexão. De volta com Histórias em Conexão. Hoje o ex-jogador André Cruz está aqui comigo e a gente vai falar agora um pouco dessa carreira dele na seleção brasileira, que foi tão grande e tão vitoriosa também, porque o André começou muito cedo na seleção brasileira, né? Você começou tão cedo lá, já nas categorias sub-15 da seleção, e foi até ser vice-campeão mundial em 1998. Exato. Tem algum período desse tempo aí que você lembra com mais carinho, que foi mais especial para você dentro da seleção? Não, assim, todos eles foram bons, né? Apesar de alguns menos bons, mas sempre bons, né? Então, assim, na seleção brasileira eu me considero um vitorioso dentro da seleção brasileira, mesmo tendo medalhas de prata, né? Porque é aquele negócio, medalha de prata, cara, né? Vou falar de Olimpíadas, né? E aí vem o Mundial, né? Mas a gente não fica feliz com a medalha de prata, né? E deveria ficar. E acho que para o brasileiro mais ainda, né? Quando a gente fala de futebol para o brasileiro, o vice-campeonato não é suficiente. Não, ainda mais do jeito que foi, né? Se a gente voltar lá, começar a fazer análise de como foi, no meu caso, as Olimpíadas de 98, de 88. E aí você pega o Mundial de 98, né, que nós perdemos para a França, você vai falar, podia ter sido campeão. Assim como nós falamos de 82, né, que foi a época do Zico. Nossa, deveria ter sido campeão. Não foi, infelizmente, né? Mas assim, foram todos bons momentos. Eu sempre vivi bons momentos, fiz grandes amizades, joguei com os melhores jogadores do mundo, né? Então, assim, não tem como reclamar de algum momento que não tenha sido aquilo que a gente esperava. A gente pode mostrar as medalhas? Vamos mostrar, o André trouxe pra gente aqui a medalha da Copa do Mundo de 98, que tem que ser exibida com maior orgulho mesmo, né? Que é vitorioso, é medalha de prata e é vitoriosa. Consegue pegar aí, ó? Consegue, a gente consegue. Vamos lá. Deixa eu lá. ver aqui. Tá em francês, tá? Não sei se vai assim, assim. Não, vamos aqui mostrar. Aqui está em francês, se pegou bem. Tá ótimo. Vamos lá, aqui está a imagem da taça. Da taça. Então, essa aqui é a medalha. Da Copa de 98, então. E tem também Olimpíadas de Seul, 88. Essa é de 88. 88, né? 1988. Vou pegar aqui que é... Linda essa também, hein? Olha, gente. Todas bonitas. Essa aqui é... Olha, coisa mais linda, especial. E aqui, olha lá, tá vendo? E aqui, vamos lá, é a pomba, né? Que linda. Que lindo. Elas têm que ser exibidas com orgulho mesmo, não tem. Não é? A gente fica muito triste, né? Porque todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer vencer, ainda mais realmente quando você chega lá, o futebol brasileiro. É quando você pega os jogadores que tinha a seleção brasileira naquele momento, você fala, tinha que ser campeão mesmo, né? Você ficou, né, nesses momentos remoendo, repassando alguma coisa? Poderia ter sido assim, poderia ter sido diferente, eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Quando você não ganha, você sempre imagina que poderia e deveria ter feito melhor alguma coisa, né? Então, quando não ganhou as Olimpíadas e não ganhou, eu sempre fiquei imaginando, né? Apesar que 98 foi uma situação bastante particular para mim no Mundial de 98. Então, até 97 eu era titular da seleção, eu e o Aldair. Em 2 jogos eu fui o capitão, um na Rússia, que nós empatamos 2-2, e a inauguração da arena do Ajax de Amsterdã, que nós também, se eu não me engano, empatamos também aquele jogo.
Depois dali eu tive um problema uma lesão da hérnia de disco, a L4 e L5. Eu acabei tendo problema, não fui para... Fui convocado, mas depois cortado, eu e o Emerson, né? Porque eu estava com problema nas costas, né? Então, 98 a 97 não fui para a Copa das Confederações, quando raparam a cabeça de todos os atletas. Fui operado em 98, 10 de janeiro de 98, da hérnia de disco. Então, eu fiquei fora da seleção. Então, ali, praticamente, teria morrido o sonho de ir para o Mundial. Então, aí eu comecei a treinar. Eu treinava 6 horas por dia e treinar para recuperar. Então, quando eu tive a hérnia, então eu perdi o movimento do tornozelo direito e dos dedos do pé do... Você achou que sua carreira estava acabando? Não, carreira não, porque o médico, depois da cirurgia, ele falou, olha, fique tranquilo, você vai recuperar. Mas se você esperasse mais um dia para ser operado, teria encerrado, porque você não ia conseguir mais recuperar o movimento total para poder jogar alto rendimento. Né? Mas consegui, então eu treinava, ficava que nem louco. Então eu chegava 1 hora antes, tinha um aparelho que chama Cybex, mas ele não é só para o joelho. Lá no Milan, ele tinha um movimento para o tornozelo. Então eu fazia para trás, para frente, para os lados e ficava treinando todo dia depois do treino. Então eu chegava antes, fazia treinamento, treinava, não com um grupo sozinho, e depois eu ficava lá. Voltava para casa, eu era sócio de um clube e treinava natação. Então eu fazia mais 1 hora e meia, mais ou menos, natação. Nadava de frente e de costa, que era para fortalecer. Minha mãe faleceu naquele ano, eu voltei para o Brasil, o Capello me chamou, voltei para o Brasil, fiz a recuperação aqui com o Fernando Labate, né, aqui em Campinas, e até fiz uma entrevista na época, né, com uma emissora, perguntando se eu tinha desistido. Falei, até o último minuto eu vou lutar e vou treinar e vou trabalhar para ir para esse Mundial. Então eu fui, me sacrificava e o meu negócio era recuperar essa força que eu tinha perdido. Voltei, fiquei 2 semanas aqui, voltei muito melhor para lá e continuei. Recuperei, voltei a jogar e infelizmente, né, no caso para o Márcio Santos, ele teve uma lesão, acho que 2 meses antes do Mundial, né, e acabou sendo cortado do Mundial e eu já estava jogando no Milan. Né, consegui recuperar, eu tinha feito 2 jogos, o Zagallo me ligou e me reconvocou para a seleção brasileira. Então aquele Mundial... Né, para mim, por isso que eu falo, né, para mim foi muito particular, que era uma coisa que, a princípio, né, se for pensar em janeiro, eu estava fora do Mundial e acabei... Foi uma vitória pessoal, né? Foi uma vitória pessoal, então eu acabei indo para o Mundial. Então, assim, não dá para reclamar. Foi bom, né? E o clima na seleção, como é que era? Porque essa Copa de 98, ela ainda hoje, ela é motivo de muitos comentários e parece que sempre tem, né, essa questão de mistério do que aconteceu naquela final ou antes da final contra a França. Como é que era o clima dentro da seleção? Maravilhoso, espetacular. É claro que às vezes, né, quando você vai para uma seleção brasileira, todos os jogadores, eles jogam em alto nível. A gente pode discutir, não levo aquele, eu levaria aquele, né? Mas quando você pega aquele que foi, ele está jogando um alto nível. Sim. Então ele também pode ser convocado. Todos lá jogavam em altíssimo nível. Então quem fica na reserva não está feliz 100%. Então você tem alguma coisinha. Mas o ambiente em si, muito bom, espetacular. Antes do Mundial, antes da final, né? Todo mundo sabe, o Ronaldo teve aquele problema, convulsão, alguma coisa, mas teve o problema. E aquilo, bem ou mal, tirou a concentração dos atletas, porque foi logo após o almoço, o jogo acho que era 8 da noite, se eu não me engano, aquilo tirou. Primeiro porque um amigo que teve aquele problema, a gente não sabia o que tinha realmente acontecido naquele momento. Então, tira, estava eu e o Cafu no quarto. Então, quando acontece... Como é que chegou a notícia para vocês? Não, a gente estava deitado, né? Porque é um corredor, né? Então, cada um, né? 2 tem o quarto. Acho que eu não me lembro quem que foi que saiu gritando agora. Não sei se era o Roberto Carlos que estava no quarto com o Ronaldo. Enfim, saiu gritando. Então, assim, a gente acordou, né? Então, nós estávamos um do lado do outro, assim, né? Então, a gente acorda e o Cafu fala, cara, essa hora não deve ser brincadeira.
e a gente sai todo mundo correndo. Então a gente aí percebeu que o pessoal estava no quarto, nós entramos, vimos o Ronaldo, o doutor pediu para sair. Enfim, e assim segue. Tem a convocação, né, a escalação, então tem a alteração, né, que entra o Edmundo e tal. Nisso o Ronaldo estava no hospital fazendo os exames, né? E aí antes do jogo, o Ronaldo chega com o doutor, né, e fala, olha, vou jogar. Aí feliz, contente, normal, como se nada tivesse acontecido. E o Zagallo falou, né, aquele jeitão do Zagallo, vai jogar nada, como é que você vai jogar? Você não pode? Ele falou, não, fala com o doutor, eu estou bem. Clinicamente eu estou bem. Se reuniram, né, os doutores, né, se reuniram e decidiu que o Ronaldo ia jogar. E aí a história a gente já sabe. Já sabe como é, né? E o que aconteceu. E que vocês têm que responder até hoje sobre isso, né? É o que eu falo, sabe? Assim, o Ronaldo, por exemplo, né? O Ronaldo não devia ter jogado, né? É que assim, que hoje a gente sabe a história que aconteceu. Falar do que aconteceu é muito fácil. Agora, tomar uma decisão sem saber o que pode acontecer é bastante complicado, né? Então, imagina, você não coloca o Ronaldo, vamos pensar um outro cenário, não coloca o Ronaldo. Com o Ronaldo, ele faz gols e a gente ganha o título. Somos os heróis, aquele negócio todo. Agora, imagina sem o Ronaldo, perde do mesmo jeito e o Ronaldo vai e fala, eu poderia ter jogado, porque eu estava bem. Os médicos falam, clinicamente ele estava bem. E aí, o que acontece? A imprensa e o Brasil inteiro em Entendeu? cima de vocês. Né? Então, assim, é muito complicado. A pressão, as pessoas não têm noção do que é uma pressão na hora de você tomar uma decisão desse nível. Então, eu fico pensando, o presidente da República que tem que tomar uma decisão de vou para a guerra ou não vou para a guerra. Você entendeu? Então, assim, é muito complicado. Né? Então, não, é o que eu falo, eu não gosto de buscar desculpa para a derrota. Perdeu porque nós não jogamos bem, realmente não jogamos bem, e a França jogou muito bem aquele jogo. Ela jogou tudo que ela não jogou durante o Mundial. Ela jogou aquele jogo. Em casa, né, com o público todo a favor, é outra coisa. Você tem contato ainda com esses seus amigos de seleção? Tem contato, tem de vez em... Agora, assim, menos, né? Porque cada um segue uma carreira diferente, né? Então, eu por exemplo, né? Então, hoje eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Bárbara do Oeste. Então, minha primeira função é Santa Bárbara. Então, eu fico muito em Santa Bárbara. Quando eu posso, né? Eu tenho participação em alguns atletas que estão em clubes de futebol. A gente tenta fazer algum tipo de negociação. E depois eu tenho a família, né? Como eu falei, tem 2 filhos menores que ainda dependem muito, né, da gente, né? Meu filho está começando aí a jogar futebol, a chutar, aquele negócio todo, a sonhar. Então a gente, né, sai do trabalho para levar, né, as crianças. Né? Um faz o vôlei, né, a menina, e ele faz futebol. Então a gente acaba se distanciando um pouquinho. Então, você vai me contar como que é o André Cruz pai daqui a pouco, então, com os filhos tentando uma carreira esportiva. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com Histórias em Conexão. Hoje eu recebo aqui com a maior alegria o ex-jogador André Cruz, que está dividindo a história dele com você e comigo também. André, você tem 2 filhos então, como você me contou, né, de 10 e de 12 anos, que estão começando a trilhar um sonho aí no esporte, né? A sua menina no vôlei e um menino no esporte. Como é que fica o coração do pai nessa hora? Não, eu já falei assim, né? Principalmente para o meu filho. A minha esposa, ela tenta acompanhar mais a minha filha e eu vou mais com o meu filho, né? Então eu falei para ele o seguinte, falei, olha, se você não quiser ser jogador de futebol, não tem problema, você vai estudar. Estudar você vai, mesmo jogando... Seja jogador ou não, vai estudar. Vai ter que estudar, né? Então a gente tem uma cobrança para a escola, para o estudo, para as notas. Então isso a gente faz. Depois... você vai. Então, eu não fico... Claro que, nossa, eu fico lá fora, eu fico vendo treinamento, então eu fico vendo algumas coisas e aquilo, às vezes, né, eu me remói. E aí eu chamo, às vezes, a atenção dele, não na hora. Na hora, sou o cara mais, assim, ninguém me vê, eu fico lá do lado, não grito, não falo nada. É da paz. É, da paz. Quando termina, aí eu falo...
Meu, por que você não fez isso, cara? Por que você pegou uma bola lá? Pô, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso. Olha, passe tem que ser forte. Você vai bater lateral, cara, tem que jogar para frente, não para trás, não para o lado. É para frente, se posiciona em tal lugar, vai. E às vezes, né, como toda quarta-feira a gente tem uma galera que joga lá em casa, né? Eu moro em chácara, né? Então eu moro no meio do mato. Então eu tenho um campo, a gente joga. Então às vezes ele brinca, eu estou colocando ele para jogar com a gente, né? De vez em quando, agora menos. Então eu tento posicioná-lo e mostrar para ele o que tem que ser feito e como tem que ser feito, né? Então, ele gosta disso ou ele sente a pressão não do gosta. pai que foi tão vitorioso assim? Não, Ele gosta, brinca. Eu falo para ele, olha, fica aqui, não faça isso, né? Então eu tento fazer com que ele jogue no ataque. Então eu vou fazer um artilheiro, nada de zagueiro. Zagueiro, apesar que o histórico de zagueiro na família, né, sou eu, falei, é muito bom. De goleiro não é bom. Eu falei, então vamos fazer um atacante. Então durante a pandemia eu treinei coordenação motora, velocidade, força, porque é sozinho também, então eu consigo. E aí eu treinei chutar com a direita, que ele é destro, e chutar com a esquerda. Direita, esquerda, todo dia. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Todo tipo de treinamento, direita, esquerda, direita, esquerda. Hoje, ele chuta com a direita bem e chuta com a esquerda bem. Então ele tem, e bate forte, então ele tem esse diferencial. Mas eu não pressiono tanto para ser, e nem fico falando muito, que tem que ser jogador de futebol. Vai ser se quiser. Se ele for jogador de futebol, eu posso ajudá-lo com orientações, né? Conhecimento, orientações. Se não for, eu sempre falo que você seja o melhor, procure ser o melhor profissional da sua área. Tente ser o melhor. Faça, estude para ser o melhor da sua área. Se for advogado, médico, dentista, seja lá o que for. Seja o melhor. Assim é para a menina também, né? E eu pego muito no pé treinamento. Pego muito. E isso vai ser importante se eles sigam ou não no esporte? Acho que a disciplina do treinamento vai ser muito importante na vida deles, né? É muito legal. O esporte, você tem a disciplina, você precisa ser disciplinado, você precisa saber trabalhar em grupos, né? No caso dos dois, né? Porque é vôlei, então você trabalha em grupo. Não é igual, por exemplo, o atletismo, que é... Não que não treine em grupo, né? Mas o atletismo ele é meio solitário, porque você vai fazer 100 metros, é você e você. O tênis é solitário, né? É uma pessoa só. Também só depende de você, né? Para ganhar. Uhum. Não depende de outros. Não dá nem para colocar a culpa em outro. Não dá, é você. Mas coloca, viu? Coloca no treinador, coloca em alguém. Né? Então, assim, essa disciplina que o esporte, essa convivência, tem que ter essa vontade de ganhar, essa garra de ganhar, de treinar, eu falo, né? De se preparar para vencer. Então, precisa ter isso. Se você não tiver isso, não vai. E isso é muito bom, independentemente se você seja um esportista ou não. Que você pega aquilo ali e leva para outra profissão, aquela vontade de ser um vencedor. Até para ser um bom doutor, né? Um bom doutor, um bom jornalista, precisa trabalhar muito. Você precisa estudar muito, se preparar para ser um bom repórter, para ser um bom médico. Seja lá o que for. Tem que se preparar emocionalmente também? Tem, muito. Pensando até, por exemplo, em torcida. Tem, porque muito. é muito bom, imagino eu, jogar com uma torcida toda a favor, lá no Flamengo, com o Maracanã inteiro a favor. Muito. Mas quando você joga também, por exemplo, no estádio do Corinthians, com uma torcida toda contra. Ou a torcida mesmo pegando pé, né? É que quando você joga futebol, você começa já desde pequeno a ter um pouquinho da pressão, né? Quanto mais você cresce, vamos falar que essa pressão aumenta, mas você vai se habituando. Por quê? Porque a escolinha só tem os pais. Mas eles estão lá, assim, ó, olhando. Como já existe torcida, então, né? Já tem uma torcida, menorzinha, mas tem. Você só não vai ter aquela cobrança que tem de uma torcida. O que não tem, que passa a ter mais para frente, é a imprensa. Então, a pressão emocional é muito grande. Por quê? Porque muitas coisas, né, ou tudo que você faz dentro do campo, se você fizer ruim, ela acaba refletindo depois. Na época do showball, né, então,
uma passagem de um atleta, né, de uma outra equipe do Botafogo. Então jogou Flamengo e Botafogo. Então o Flamengo era muito forte, né, o nosso Flamengo era muito forte. Então nós ganhamos. Aí ele falou, pô, André, cheguei lá no condomínio, até cheguei assim, bem baixinho e tal. O porteiro falou, nossa, que feio que vocês levaram. Porque passava na televisão. Sim. Ele falava, pô, né? Então, se você joga mal, isso acaba refletindo depois fora do campo, né? Porque você vai no restaurante, porque você sai, porque você vai na escola, né? Cobra, tem a passagem do... Me fugiu o nome, mas o pessoal vai saber, o Henrique. Enfim, hoje ele está no Inter de Porto Alegre, era do Palmeiras, ele estava passeando em São Paulo com o cachorro e com a esposa dele. Os torcedores pararam para ofender e a esposa é que defendeu. Então, assim... Bruno Henrique. Então, assim, isso, infelizmente, vai para fora. Por isso que emocionalmente é muito difícil a nossa carreira. O que você fala hoje para os meninos que estão querendo começar no futebol e para os pais desses meninos? Porque se a gente pegar no Brasil hoje, qualquer esquina tem um campinho de futebol. Tem. E as crianças jogam. E o sonho de muito menino é ser jogador de futebol. Acho que ainda mais hoje com redes sociais, que eles veem jogadores famosos, ricos muito jovens e achando que eles também vão chegar lá. Claro, alguns vão chegar, mas se a gente pegar a porcentagem de jogadores que existem e dos jogadores que conseguem ter esse nível, né, tanto profissional quanto financeiro, é muito baixo. Que conselho que você dá para essas crianças e para os pais? Vamos dizer que é manter o pé no chão. Não acreditar ainda que você vai ser um jogador, que para você ser um jogador tem muita coisa ainda para ser trilhada e que precisa ficar calmo. Então, assim, o que a gente vê, que um jogador ainda jovem, ele começa a se destacar, então começa a vir empresários, pessoas que trabalham no meio do futebol, começam a falar, olha, é craque, eu vou levar para lá, eu vou levar para cá. Não, pé no chão. Tudo vai ter um momento certo para essas coisas acontecerem. Para alguns acontecem muito rápido, para outros demora. Mesmo para esses que acontecem, né, situações boas ainda muito jovens, sempre pé no chão. Sempre pé no chão, porque ainda você não chegou lá. Você não é profissional, mesmo, né, eu já falei que mesmo quando profissional, ainda tem muita coisa para acontecer. Se você não tiver focado 100% no treinamento, na preparação, você vai sucumbir. Passa um tempo, o seu rendimento começa a cair. E quando ele começa a cair, quando ele cai, depois é muito difícil para você voltar àquele nível. Trabalho, é treinamento, é perseverança, é foco, é concentração, tudo que você imaginar no treinamento. Então, para aqueles que estão começando, gente, é o que eu falo, se for criança, foca no estudo e deixa o menino jogar, não põe pressão, as coisas vão acontecer naturalmente, porque senão daqui a pouco, né, a gente estava comentando antes, vai chegar aos 14 anos, com tanta pressão que foi dos 7, 8, 9, 10 anos, o menino vai chegar, acontece alguma situação ruim, ele já foi tanto pressionado lá, que quando ele chega com 14, 15 anos, ele fala assim, não quero mais jogar futebol. Acaba com o sonho da Mesmo criança. Ele tendo muita condição, muito talento, ele está já pressionado. Aquela pressão, a gente já viu jogadores que falam, não quero ser jogador. É muita encheção de saco. Tem que treinar todo dia, o treinador me xingando é modo dizer, né? Mas chamando minha atenção. Aí eu tenho o diretor, aí eu tenho o preparador físico, que, tem que ficar treinando, eu tenho que competir com o outro, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer isso. Aí eu tenho que concentrar, aí eu tenho a imprensa, aí eu tenho o torcedor que me enche o saco, sabe essas coisas, né? O cara fala, não quero ser jogador de futebol. E para mesmo, e vai seguir uma outra carreira, sem pressão, sem nada, ele vai para o trabalho, se ele acontecer alguma coisa, o chefe chama atenção, mas é só o chefe que vai saber. O restante... Não tem o restante do Brasil, né? Não dá, ninguém sabe, né? Então, aí ele se sente mais confortável, se sente melhor, né? Então, assim, eu sempre fico pé no chão. E tentar não matar o sonho dessa criança, né? Tentar não matar o sonho, porque muitos deles morrem antes de começar. E poderiam, de repente, ser um grande atleta, um grande jogador. Exato. André, muito obrigada. Imagina. Adorei
conversar com você hoje, conhecer um pouquinho da sua vida, um pouquinho mais ainda da sua trajetória profissional. Fica o convite para voltar muito mais vezes aqui no Histórias em Conexão. Imagina, estou aqui do lado. Quando precisar, eu espero que, né, a nossa entrevista, que as pessoas que sirva de exemplo, né, e de motivação para essas crianças, para os pais também, que eles entendam que são filhos, mas são crianças ainda que precisam de tempo para as coisas acontecerem. Antes de tudo, né? Antes de tudo, são crianças. São crianças. Obrigada, viu? Foi um prazer. Volte sempre. Obrigado. Obrigada a você também que ficou com a gente nesse programa de hoje, conhecendo mais sobre a vida desse atleta, o André Cruz, tão vitorioso pela Seleção Brasileira e tantos outros clubes como você conheceu aqui também. Semana que vem tem mais Histórias em Conexão. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.